Olá pessoal, sou Christian Noronha. Na videoaula passada sobre cidadania, nós vimos como ela se originou nas sociedades gregas e romanas, como foi o desenvolvimento da cidadania na Idade Média e como foi a sua chegada nas sociedades modernas. Na videoaula de hoje, nós iremos aprofundar o conceito de cidadania, que tipo de cidadania e como ela está sendo desenvolvida nas sociedades contemporâneas. Portanto, aproveitem essa nossa videoaula. Cidadania, etapa 2. Partindo da ideia de que a cidadania se faz com a conquista e o exercício dos direitos dos cidadãos, podemos fazer uma divisão bem mais clara destes direitos. Quais sejam? São os direitos civis. Estes são aqueles relacionados às liberdades individuais. No Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é responsável por garanti-los. Esse trecho da nossa Carta Magna define que, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O artigo 5º, este artigo que acabei de ler, contém 78 incisos que objetivam garantir inúmeros direitos civis aos brasileiros e brasileiras, os quais devem ser garantidos aos cidadãos pelo simples fato de eles pertencerem a uma sociedade. Depois leiam este artigo 5º e seus incisos. Esse grupo de direitos busca garantir que a liberdade de escolha seja uma das principais bases da vida em sociedade. Assim, respeitam-se as decisões feitas pelos cidadãos no dia a dia, as quais são tomadas com base em suas liberdades individuais, como exemplo, a liberdade religiosa. Outro grupo de direitos são os direitos sociais. Estes são direitos coletivos que devem ser ofertados pelos Estados por meio de instituições e políticas públicas. Deve-se garantir o mínimo necessário para que os cidadãos possam sobreviver. O artigo 6º da Constituição Brasileira define que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Ou seja, tudo isso sobre os direitos sociais está disposto no artigo 6º da Constituição. Por fim, também nós temos os direitos políticos. São aqueles que permitem e definem o funcionamento da democracia. No Brasil, ele está especificado no artigo 14 da nossa Constituição. Os direitos políticos definem que a soberania será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nosso problema é que, apesar do reconhecimento da cidadania pelos Estados nacionais democráticos e os diversos organismos internacionais como a ONU, a luta pela cidadania ainda é uma constante, pois mesmo estes Estados alinhados com a temática, vemos a cidadania sendo infligida no dia a dia destes diversos países, mesmo ditos democráticos. Além dos direitos civis, políticos e sociais construídos para o alicerce da cidadania, outros temas entram em questão em nosso mundo atual, como o meio ambiente, o gênero, os índios, os remanescentes de quilombos e outros povos e segmentos da sociedade que têm seus direitos infringidos constantemente. André Botelho e Lilia Moritz Schwartz dizem que, são dois escritores, dois pensadores, dizem que, apesar do conceito de cidadania ser central na agenda intelectual e política das sociedades contemporâneas e de cruzar a cada dia novas fronteiras, ganhando mais espaço nas democracias representativas, não existe uma definição consensual ou mesmo análise definitiva de sua história, ou seja, da cidadania. Ainda assim, gostaria de deixar duas perguntas para vocês. A primeira é: depois do que foi explanado nestas duas videoaulas, o que vocês poderiam definir como cidadania? E a segunda pergunta é:
Vocês acham que vivemos em um país onde exercemos plenamente a nossa cidadania? Respondam essas questões depois de analisar nossas 2 videoaulas e ler os textos que nós passamos. Muito obrigado e tenham um bom proveito.